Oséias, capítulo de número 10, irmãos, vamos prosseguir com as nossas exposições no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo de número 10. À medida que os irmãos forem encontrando, eu convido aqueles que podem a colocar-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Oséias, capítulo de número 10. Hoje ficaremos com os versos de 1 a 8, Oséias capítulo 10. Dividiremos essa perícope, na primeira parte ficaremos com os versos de 1 a 8. Oséias 10, 1 a 8, lerei, e os irmãos acompanharão silenciosamente. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que fará por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos seus sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, e os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e os montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros: caia sobre nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade ímpar que temos de ter diante de nós a Tua santa e poderosa palavra. Sabemos que a Tua palavra é inerrante, é autoritativa, é eficaz, é viva. E nós, Senhor, em contrapartida, somos pecadores, somos falhos, somos miseráveis. Por isso nós suplicamos a Tua graça sobre as nossas vidas. Suplicamos a Tua misericórdia. Suplicamos que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor receba os nossos cânticos, mas nesse momento em especial nós suplicamos que o Senhor toque os nossos corações com a Tua palavra. Que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com o Teu povo que se reúne aqui neste momento. Fala com cada um de nós que aqui está. E nos dá a graça de crer e a capacidade para compreender. É em Cristo, é no nome do Teu Filho que nós te oramos. Amém. Podeis assentar. Queridos, como vimos nas últimas 2 semanas, Oséias havia dito no capítulo 9 que Israel era como uvas no deserto. Que Israel era como uvas no deserto e seus pais como primícias da figueira nova. Está lá em Oséias 9:10. Mas agora o profeta vai um pouco mais longe e diz que Israel não é só como uvas no deserto ou como aos primeiros frutos da figueira, mas ele diz que Israel é como a própria videira. Israel é chamada de vide, ou seja, de videira, da árvore responsável por produzir uvas. Lembre-se que no capítulo 9, Oséias demonstrou claramente que Israel desviou-se daquilo que Deus planejava para elas. Deus tinha um plano para Efraim, Deus tinha um propósito com aquele povo, que era dar a ele as bênçãos prometidas por Jacó, mas eles foram rebeldes ao Senhor, eles viraram as costas para Deus, eles quebraram a aliança com Deus, eles corromperam o seu culto, a sua vida, a sua adoração. E por isso, ao invés de receber as bênçãos de Deus, eles receberiam as maldições.
eles abriram mão dos seus privilégios como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, e viraram as costas para os falsos deuses, para Baal e para o bezerro de ouro. Agora, Oséias vai mostrar que isso trouxe esterilidade espiritual a Israel. Israel é uma videira, mas seus frutos não são bons. Isso porque, ao invés de confiar em Deus, eles confiaram nos ídolos. Ao invés de adorar a Deus, eles adoram o bezerro de ouro. Ao invés de buscar o socorro de Deus, eles buscam o socorro em alianças ímpias, em nações pagãs, em reis ímpios e maus. Por isso, nessa sessão, o Senhor vai anunciar o juízo sobre esse povo. E a metáfora que o Senhor usa é de uma videira. Ora, para que serve uma videira que não produz uvas? Para que serve uma árvore frutífera que não tem fruto? Ou que seus frutos não servem? Só serve para ser cortada, ser jogado fora. Ou só serve como lenha para ser queimado. É por isso que hoje exporemos esse texto a partir do seguinte tema. Ouçam bem: a falta de arrependimento nos impede de frutificar. Repitam comigo: a falta de arrependimento impede mesmo. A falta de arrependimento, queridos, é o maior obstáculo à nossa vida espiritual. Porque quando nos arrependemos, Deus nos perdoa. Mas quando nos mantemos impenitentes, sem arrependimento genuíno, sem buscar o socorro do Senhor, nós sofremos as consequências dos nossos pecados. A falta de arrependimento nos impede, sim, de frutificar. E ao ler esse texto, vem à nossa mente as palavras de João Batista, em Mateus 3, no verso 10, conversando com aquela multidão que foi ouvi-lo, inclusive com muitos escribas e fariseus que lá estavam. João Batista diz em Mateus 3,10: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A falta de arrependimento, queridos, nos torna árvores infrutíferas para Deus. E nós vemos isso primeiro quando o Senhor acusa Israel de ingratidão. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 1. Veja só como o Senhor acusa Israel de ingratidão. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas. Note que o profeta começa deixando claro a metáfora que ele vai usar para Israel. Israel é vide luxuriante. Israel é uma videira luxuriante. É verdade, a palavra luxuriante aqui significa vazia. Mas a ideia não é simplesmente vazia por não ter. É a ideia de produzir muito fruto e ter uma colheita tão grande que sai muita fruta dali e a árvore fica vazia depois da colheita. Então essa expressão ainda não é negativa. É dizer que Israel era uma árvore, era uma videira que deveria dar muito fruto. Israel não é uma erva daninha, não foi chamada por Deus para ser espinhos ou abrolhos, foi chamada para ser uma videira. Israel foi plantada por Deus, cuidado por Deus, para dar bons frutos, para adorar a Deus e ser bênçãos para as outras nações. Dizer que Israel é uma videira, queridos, lembra o cuidado de Deus por eles. O Senhor teve cuidado ao preparar a terra para receber aquele povo. O Senhor teve cuidado ao transplantar aquele povo do Egito primeiro e depois para o deserto. E depois preparou a terra e transplantou essa videira de novo do deserto para a terra de Canaã, para uma terra que o Senhor usa como metáfora, dizendo no Pentateuco que era uma terra que manava leite e mel. Então o Senhor aqui se coloca como um vinhateiro que tem um cuidado especial pela sua videira. Ele transplantou de um lugar ruim, trouxe para um deserto, ali no deserto ele protegeu, ele guardou, e depois ele transplanta do deserto e põe em uma boa terra, e cuida dessa boa terra, e faz com que essa videira produza e produza muito. Produza e produza muitos frutos. Mas o que é lamentável, queridos, é que Israel produziu uvas amargas. Israel produziu uvas ruins. Israel não cumpriu o seu papel de produzir uvas boas, que produzissem um bom vinho, pelo contrário. Mais à frente, Israel produziu frutas venenosas.
que as frutas que Israel produziu, as uvas que Israel produziu, não eram boas, pelo contrário. Apesar de todo o cuidado, Israel não produziu bons frutos, sabe por quê? Porque eles usaram as bênçãos que Deus dava para o pecado. Olhe para o verso 1, veja como o profeta continua. Israel é vide luxuriante, e aí acrescenta, que dá o seu fruto segundo a abundância do seu fruto. Embora essa expressão seja difícil de traduzir e até de entender, dá o seu fruto segundo a abundância do seu fruto, significa dizer que Israel dá o seu fruto para si mesmo. Ele dá o seu fruto segundo a abundância do seu fruto, ou seja, ele dá para si mesmo. Ele não agradece a Deus pelas bênçãos. Ele não louva a Deus pelas bênçãos recebidas. Ele não reconhece o cuidado e a proteção de Deus. Pelo contrário, ele dá o seu fruto a si mesmo. Ele diz, eu consegui isso pelo esforço próprio. É assustador. Como já disse anteriormente, como Israel se parece, ou como a igreja dos nossos dias se parece muito com Israel, mais do que o que está disposta a obedecer. A ideia é que Israel se engrandece pelas bênçãos recebidas por Deus. Ele dá o seu fruto para si mesmo. É como se ele dissesse, olha, quem conseguiu isso aí fui eu. Eu consegui com o meu esforço, eu consegui com o meu trabalho, eu consegui com minhas alianças e com a minha destreza política. Ou seja, não há gratidão a Deus, não há reconhecimento pela bondade do Senhor. Pelo contrário, eles não só engrandecem a si mesmo pelos seus feitos, mas se é para agradecer a alguém, eles agradecem aos ídolos. Eles engrandecem os falsos deuses. Eles dizem que seu fruto é fruto do seu esforço e fruto da proteção e do cuidado, não de Deus, mas dos seus terríveis ídolos. É a eles que eles agradecem. Olha o final do verso 1. Veja como o profeta termina esse verso. Israel é vide luxuriante, que dá o seu fruto segundo a abundância do seu fruto. E aí continua. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Quanto mais bênçãos eles têm, mais altares eles levantam. Quanto mais bênçãos eles recebem de Deus, quanto melhor a terra, quanto melhor a fertilidade, quanto melhor Deus o transplantou e cuidava e adubava, podemos dizer assim, cuidava deles para que eles produzissem. Ao invés de agradecer a Deus, eles faziam cultos pagãos. Eles levantavam colunas, belas colunas fizeram. A ideia aqui, queridos, é que eles iam aos montes e construíam colunas à rainha dos céus, a Acera, a deusa feminina da fertilidade, e a Baal, o deus feminino, o deus masculino da fertilidade, desculpa. Então, quando eles recebiam suas bênçãos, faziam suas colheitas, se davam bem no comércio, ou recebiam seus filhos com saúde, eles olhavam e iam aos falsos deuses, iam a Baal, iam a Acera e faziam cultos agradecendo a Deus pela sua fertilidade. Ou seja, quanto mais bênçãos Deus dava, mais eles pecavam. E esse culto pagão nas colunas, nos altos, queridos, é a idolatria mais grosseira que Israel praticou desde a época de Josué até a queda de Samaria. Porque nesses cultos pagãos aos deuses da fertilidade haviam símbolos, objetos que representavam a fertilidade. Haviam objetos em forma de seios, haviam objetos em forma da genitália masculina, e Israel, ao invés de ir adorar a Deus, realizavam seus cultos nesses lugares. Quanto mais Deus abençoava, mais o povo agradecia aos falsos deuses. Quanto mais Deus cuidava deles e davam boas colheitas, e dava saúde, dava prosperidade, abençoavam suas vidas, mais esse povo devolvia ingratidão, rebeldia e idolatria. É assustador como o profeta diz, assim multiplicou os altares. Como? Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Ou seja, quanto mais bênçãos Deus dava, mais idólatras eles se tornavam. Quanto melhores as colheitas, mais eles levavam as bênçãos das colheitas como oferta a Baal, como oferta a Acera, iam aos montes, às colunas e idolatravam. E é por isso, queridos, que surge uma pergunta. Pense comigo, por que aquele povo é tão ingrato? Por que aquele povo é tão idólatra? O que levou aquele povo a tamanho pecado? O profeta diz, o problema daquele povo é que eles têm um coração dividido.
O problema daquele povo é que eles não são de todo fiéis ao Senhor. O problema daquele povo é que eles não confiam única e exclusivamente em Deus. O problema daquele povo não é que eles não dizem crer em Deus, esse não é o problema. O problema é que eles não creem só em Deus. Não é que eles não digam que não confiam no Senhor. A questão é que eles não confiam só no Senhor. O coração deles não é de todo fiel a Deus. O coração deles é dividido. Olha o verso 2. O seu coração é falso. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará as suas colunas e deitará abaixo os seus altares. Queridos, quando lemos isso, ficamos perplexos com os pecados de Israel. O que deu errado com eles? O que deu errado foi espiritual. O seu coração é falso, ou seja, o seu coração é enganoso, é corrupto, e eles confiaram no seu coração, confiaram nas suas motivações, confiaram nas suas intenções. É por isso que diz que é assustador, porque hoje é o mesmo que o mundo nos diz: siga o seu coração, seja feliz. O profeta aqui diz: sabe o que levou Israel à idolatria? Sabe o que fez com que Israel, ao invés de agradecer a Deus pelas bênçãos, fosse para aquele culto grosseiro, detestável, com um bando de símbolos eróticos que representavam os falsos deuses da fertilidade? Sabe o que fez com que esse povo se entregasse a esse tipo de idolatria e usasse as bênçãos de Deus no culto a Baal e a Acera? Eles seguiram o seu coração. Eles seguiram o seu coração. Se fosse hoje, diríamos, eles ouviram o conselho do mundo: siga o seu coração. Isso fez Israel. É claro, queridos, que a palavra aqui diz o seu coração é falso, mas a palavra hebraica para falso é dividido, é dúbio, é inconstante. É um coração que não é de todo fiel a Deus. Não é leal a Deus. Essa é a situação de Israel. O coração de Israel é falso porque abandona a Deus e busca Baal. É falso porque quando está sofrendo, ao invés de pedir socorro a Deus e esperar o Senhor responder, quando as coisas não andam conforme os agrada, quando as respostas não vêm, eles vão pedir auxílio a Baal e a Acera. É falso porque eles não são leais ao Senhor. O coração deles é dividido. Nominalmente, eles pensam que adoram a Deus. Nominalmente, esse povo pensa que é fiel ao Senhor, mas quanto mais nominalmente eles se declaram fiéis a Deus, mais eles se dedicam à religião dos Baalins, eles se dedicam à idolatria. Por isso são culpados. Queridos, a ideia é que na sua mente, eles haviam se convencido de que eram leais a Deus, que eram fiéis ao Senhor, mas ao mesmo tempo gastavam suas riquezas e suas bênçãos no culto aos deuses cananitas. Na cabeça deles uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Na cabeça deles eles podiam crer em Deus e não tinham problema nenhum de, no período das celebrações religiosas, ofertar a Baal, ofertar a Acera. Para eles não tinha problema nenhum dizer que celebravam a Deus, que criam no Senhor, mas patrocinar o culto pagão. Para eles, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eles poderiam dizer que confiavam em Deus e seguir as inclinações do seu coração. E seguir e ouvir o seu coração. Mas o Senhor diz que não. O Senhor diz que eles são culpados. E o Senhor promete destroçar, destruir, aniquilar o seu culto idólatra e imoral. Veja o que diz o verso 2. O Senhor quebrará os seus altares, deitará abaixo as colunas. A expressão é mais forte do que o que se pensa, irmãos. Porque quebrar aqui é uma palavra usada para quebrar o pescoço de um animal com crueldade, com violência. O Senhor basicamente está dizendo que vai destroçar o falso culto deles, que vai aniquilar, que vai mostrar para eles, humilhando os falsos deuses, como a sua fé nesses falsos deuses é falsa, é fraca, é mentirosa. Como tudo aquilo que eles ouviram dos falsos deuses não passa de uma mentira. O Senhor vai destruir esses objetos de culto com força.
com violência, para mostrar a incapacidade desses deuses de livrá-lo. E isso é sério. Isso é bem sério e nós hoje precisamos nos sentir advertidos. A lição que o Senhor vai dar ao povo é que a falsa religião não vai prevalecer. A falsa doutrina não se sustenta. Que seguir o próprio coração, que ouvir o próprio coração, é ter um coração dividido, que não é fiel ao Senhor. É isso que o Senhor vai mostrar a eles. E que por causa disso eles vão pagar caro pelos seus pecados. Eles serão cobrados porque ao invés de agradecer a Deus, adoraram a Baal. Ao invés de ouvir a palavra de Deus, ouviram sim, mas o seu coração, que é enganoso e corrupto. Ao invés de ser leais e fiéis ao Senhor, eles buscavam socorro em qualquer falso Deus que estivesse à sua volta. E o Senhor diz, eu vou provar para vocês, como esses falsos deuses não valem de nada, eu vou destroçá-los. Eu vou quebrar como se quebra um pescoço de um animal. Eu vou quebrá-los com força e você vai ver ele lá sem poder reagir. Queridos, qual é o resultado de um coração dividido? Qual é o resultado para quem não é fiel ao Senhor? Para quem vive entre a palavra de Deus e os desejos do seu coração? Para quem diz que crê em Deus, mas vive correndo atrás dos seus desejos pecaminosos? Qual é o resultado? O resultado é frustração, vergonha e sofrimento. Olha o verso 3. Agora, pois, dirão eles, não temos rei. E por que não temos rei? Porque não tememos ao Senhor. E a pergunta é, e se tivéssemos rei? Não serviria. E o que o rei faria por nós? Quando esse povo começou a ter um coração dividido? Essa é a pergunta. Quando esse povo começou a ouvir o seu coração, como o mundo manda você fazer? Queridos, essa expressão, não temos rei, nos lembra das palavras do povo a Samuel, quando pediu um rei. Lá em 1 Samuel 8, no verso 6, o povo diz, dai-nos um rei para que nos governe. Aqui o povo diz, não temos rei. Mas o que este povo, da época de Oséias, diz que não tem rei, eles não se lembram da advertência que o Senhor fez quando eles pediram um rei. E lá, quando eles pediram um rei, o Senhor mandou Samuel dizer o seguinte, 1 Samuel 8, 18. Então, naquele dia, diz o Senhor, clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhido, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Agora o povo diz, não temos rei, e se esquecem que Deus disse, se vocês escolherem um outro rei além de mim, vai chegar o dia que vocês vão protestar por causa desse rei. Vai chegar o dia que vocês vão precisar de um rei. Vai chegar um dia que vocês vão sentir a falta de um rei verdadeiro. Mas eu, diz o Senhor, não vou ouvi-los. Não vou socorrê-los. Mas mesmo assim o povo continuou querendo o rei. Lá em 1 Samuel, capítulo 8, nos versos 19 e 20, o povo diz, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Era isso que eles queriam. Eles queriam ser como as nações pagãs, esse era o desejo do coração deles, e se tornaram. Tiveram um rei como as nações pagãs, adoraram os falsos deuses pagãos, se tornaram parecidos com os pagãos. O que eles não levaram em conta é que se eles se tornassem iguais aos pagãos, Deus ia tratá-los como trata os pagãos. Chegou o dia deles lamentarem as fraquezas do rei. Chegou o dia deles lamentarem a necessidade de um verdadeiro rei. Mas como o Senhor avisou ao profeta Samuel, Deus não ia ouvi-los, não ia socorrê-los. Queridos, é assustador. Os reis não eram mais confiáveis. O povo estava completamente desamparado, em angústia, no desespero. E porque perderam a fé em Deus e preferiam seguir o curso do seu coração, se parecendo com o mundo, querendo levar a vida igual ao mundo, querem um rei como o mundo, querem um culto como o mundo, querem os deuses do mundo. Agora, eles sofrem porque viraram as costas para o único e verdadeiro rei capaz de socorrê-los. A idolatria ou a falta de arrependimento, queridos, é o maior obstáculo espiritual da nossa vida. A falta de arrependimento, queridos, nos impede de frutificar. E nós vemos isso quando o Senhor diz que os frutos de Israel, embora fossem uma videira, são maus, são venenosos. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 4. Veja que frutos eles produzem. Falam palavras vãs,
jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos seus campos. O que é que seus campos produzem? O que é que Israel produz como uma videira? Queridos, quando se vai a um campo, vai para se colher frutas. E o que é que se colhe em Israel? O que é que brota dessa videira que é Israel? Sabe o que brota? Palavras vãs. O que brota são juramentos falsos. O que brota é uma erva venenosa. Como uma videira pode produzir uma erva venenosa? Queridos, esse é o problema do povo. Suas palavras são mentirosas, seus votos não são sinceros. A justiça em Israel é tratada como uma erva amarga, pois não havia justiça no seu meio, apenas a injustiça. Seus pactos eram palavras falsas e infiéis, tão infiéis quanto o seu próprio coração. A grande verdade, queridos, é que Israel semeou mentiras, deslealdade, infidelidade, idolatria. E agora essa planta, semeada por Israel, trouxe para eles frutos venenosos. Eles colheram aquilo que plantaram. Amós, contemporâneo de Oséias, que viveu no mesmo período, que profetizou no mesmo período, no capítulo 6, no verso 12, diz o seguinte: no entanto, haveis tornado a justiça em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Israel transformou a justiça em amargura, em veneno, em crueldade. Seus frutos são maus, queridos, porque o povo abandonou a fonte da vida, que é Deus, e correu para a idolatria. Olha os versos 5 e 6. Veja como o Senhor os condena nessa asserção. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, por causa do bezerro. Os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame. Israel se envergonhará por causa de seu capricho. É triste ler esses versos, e é triste mesmo. É triste enxergar o tamanho da cegueira espiritual que Israel estava. É triste ver o quão idólatras eles se tornaram. Veja só o que é dito aqui. Lembre-se, queridos, que nos dias de Samuel, o povo lamentou e chorou quando a arca da aliança, que representava o trono de Deus sobre a terra, foi levada pelos filisteus. Está lá em 1 Samuel 4. O povo chorou e lamentou corretamente, porque por causa dos pecados deles, a arca da aliança foi levada pelos filisteus, eles perderam a guerra, morreu os 2 filhos de Eli, e os filisteus levaram a arca. Mas agora, o que o profeta diz é que o povo vai se envergonhar, vai chorar, os sacerdotes vão lamentar, mas não é por causa da arca da aliança. Eles vão lamentar, vão chorar, vão se envergonhar por causa do bezerro de ouro. Porque o bezerro de ouro vai ser levado como um simples presente ao imperador da Síria, ou seja, com qualquer coisa. Quando eles invadiam um país e o conquistavam, eles levavam tudo para o rei. Levavam tudo como despojos para o outro país, para o país vencedor. É assim que vai o bezerro de ouro, como qualquer outra coisa. Não tem nenhum valor especial, nenhum significado especial, nenhuma importância. E o povo de Israel aqui vai lamentar isso. Notem a grosseira idolatria que Israel estava. Na época de Samuel, o povo lamentou e chorou, e com razão, porque foi a arca da aliança que foi levada pelos filisteus por causa dos pecados deles. Agora está o povo triste, envergonhado, os sacerdotes lamentando e chorando por causa do bezerro de ouro, irmãos. Fruto da sua idolatria e do seu pecado. Instrumento que os afastou de Deus, instrumento criado por Jeroboão I para afrontar o culto em Jerusalém, para ser um opositor ao culto em Jerusalém no templo, diante da Arca da Aliança. Essa tristeza deles não é a tristeza de Deus, não é a tristeza do arrependimento que produz vida, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7. É a tristeza do orgulho ferido, da amargura, do ressentimento. É a tristeza do mundo que produz morte. Porque eles estão chorando não por seus pecados, não por causa da Arca da Aliança, mas estão chorando por causa do bezerro de ouro. Os sacerdotes estão envergonhados por causa do bezerro de ouro.
O profeta diz no verso 6, será levado como presente ao rei principal, ou seja, vai ser levado como um presente ao rei, levado no meio das outras coisas, não tem importância nenhuma. E é incrível que mesmo Israel vendo isso, vendo seu falso Deus sendo levado, o verso 6 diz que Efraim se cobrirá de vexame, Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Eles vão ter vergonha. Vão ficar frustrados e envergonhados por causa do seu próprio capricho. O capricho deles é o bezerro de ouro. Jeroboão não queria que o povo voltasse a Jerusalém para cultuar a Deus diante da arca, porque temia perder o trono. E em um capricho ele constrói um bezerro de ouro. Constrói altares em Betel e Idã, e diz ao povo que ali estão os deuses que os tiraram do Egito, e o povo deve ir lá adorar. Por capricho, de forma teimosa, ele revoltou-se contra a vontade de Deus, contra o culto correto ao Senhor, contra a adoração sincera, e agora, por um capricho, ele vai se envergonhar, vai ficar em vexame, ou seja, frustrado, envergonhado, abatido, ferido por causa disso. Queridos, quando caprichosamente seguimos a nossa vontade, quando caprichosamente seguimos o nosso coração enganoso, o resultado é esse, é vergonha, é sofrimento. Mas essa vergonha e sofrimento não é causada por arrependimento, é causada por o orgulho ferido de Israel. É causada por orgulho de ver o seu falso Deus, o seu objeto de culto sendo levado. Agora Israel não vai ter mais rei, não terá mais bezerros de ouro, os altares que eles usaram para Baal e para Acera serão destruídos e com violência. Note que o Senhor ataca tudo que Israel desviou-se do Senhor, todas as áreas. Não vai ter rei, o bezerro vai ser levado como um presente qualquer, e os altares que vocês corriam para Baal e Acera vai ser destruído, quebrado, aniquilado. E pedir perdão a Deus simplesmente se envergonha. Frustrado pelo seu pecado. Queridos, duro a situação de Israel. Isso é visível no seu grito suicida de desespero do verso 8. Eles dizem, olha o verso 8, olhe para a sua Bíblia. E aos altos de Avém, ou seja, da vergonha, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e olhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá, olha o que eles vão dizer aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, as ladeiras, caia sobre nós. A vergonha é tamanha, a frustração é tamanha, que esse povo tem sentimentos e pensamentos suicidas. O rei no qual eles confiaram e quiseram substituir a Deus com esse rei, não terão mais. O bezerro no qual eles buscavam e cultuavam, também não terão. Os altos vêm, as montanhas nos quais eles construíam as suas colunas, as ladeiras nos quais eles tinham suas colunas para adorar a Baal e a Acera, também não podem socorrer, eles não podem usar a sua magia, o seu culto místico, sincrético, os hinos de gratidão a Baal e a adoração ao bezerro, nada disso mais eles poderão fazer. Isso é um rei. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Quem já foi a um rio em uma época de enchente e viu aqueles pedaços de galhos boiando na água, descendo na correnteza? Assim vai ser o rei de Samaria, como uma lasca de madeira boiando na superfície da água. Sabe o que significa, queridos? Significa dizer que quando chegar o dia do juízo, o rei de Samaria será tão impotente como uma lasca de madeira boiando em uma correnteza, ou seja, não tem vontade, não tem direito, não tem capricho, não tem força para se defender, é simplesmente levado de um lado para o outro pela correnteza. O Senhor aqui diz o fim deles. As colunas sobre os montes, o Senhor vai destroçá-la, vai quebrá-las violentamente, como se quebra o pescoço de um animal. Ao bezerro de ouro, no qual eles adoravam, dizendo que cultuavam a Deus, que não tinha problema nenhum, não fazia diferença. O Senhor diz que vai ser levado como nada, como um presente qualquer ao imperador da Assíria. E o seu rei, que eles pediram no lugar do Senhor, vai ser arrastado na correnteza, como uma lasca de madeira. Veja que as três áreas nas quais Israel virou as costas para Deus e dividiu o seu coração,
Confiaram no socorro do rei ao invés do socorro de Deus. Muito bem. O rei vai ser arrastado como um pedaço de madeira numa correnteza. Ao invés de agradecerem a Deus pelas bênçãos, foram aos montes, foram às colunas, adoraram Baal e adoraram Acera. O Senhor diz, vou quebrá-los violentamente, como se quebra o pescoço de um animal. Ao bezerro de ouro, sinônimo do seu culto, da sua adoração idólatra, fruto daquilo que o levou a toda a idolatria, o Senhor diz, vai ser levado como um presente qualquer ao rei da Síria. É por isso que o povo vai ficar envergonhado. É por isso que o povo vai ficar humilhado. Porque por anos os profetas advertiram que essas coisas não poderiam livrá-los, que essas coisas não poderiam salvá-los, que eles estavam seguindo o curso do seu coração enganoso, dividido, longe de Deus, e que Deus ia cobrar por isso, que o resultado era voltar para o Senhor, implorar o perdão e a misericórdia. Mas o povo passou muito tempo sem ouvir, muito tempo acusando os profetas, dizendo que Oséias estava louco, Senhor, o teu profeta é um insensato, expulsando Oséias de Samaria e o mandando para Jerusalém. Mas quando tudo isso acontecesse, queridos, eles iam enxergar o seu pecado, a sua miséria, mas mesmo assim não iam se arrepender. Se sentiriam com vergonha, envergonhados, humilhados, desprezados, destruídos, a tal ponto que iam pedir a morte aos montes e outeiros que caiam sobre nós. É o desejo suicida daquele que está tão envergonhado e humilhado, mas não quer se arrepender, só quer se esconder. É isso que o povo quer. Por causa dos seus pecados. Queridos, como vamos aplicar esse texto às nossas vidas? Que lições podemos tirar deles? A primeira, eu quero que você olhe o verso 2 mais uma vez. Olhe para a sua Bíblia. Veja aí o que nos é dito no verso 2. O seu coração é falso. Até aí. Como disse, a palavra hebraica aqui para falso é dividido. Essa é a acusação de Deus sobre eles. O Senhor começou dizendo, vocês são uma videira luxuriante, ou seja, que produziu tanto, que as pessoas foram lá e esvaziaram os seus cachos. Vocês produziram muito. Agora, ao invés de agradecer a Deus, vocês agradeceram nas colunas a Baal e a Acera. Quanto mais bênção eu dava, quanto mais a terra era fértil, mais vocês se tornavam idólatras. Quanto mais eu os abençoava, mais vocês diziam que era fruto do seu esforço e da bênção dos falsos deuses. Mas por quê? Porque o coração de vocês é dividido, é inconstante, é infiel. O coração de vocês não é de todo leal para o Senhor. Querido, sabe o que é assustador? É assustador porque Oséias não foi o primeiro profeta que disse isso. No mesmo Israel, falando no mesmo lugar, com os antecedentes desse povo, Elias precisou tratar da mesma questão. Elias disse ao povo, na época de Acabe, diante dos falsos profetas de Baal, que aquele povo cocheava entre dois pensamentos. Lá, diante dos profetas de Baal, antes de reuni-los para que eles sacrificassem a Baal e Elias, sacrificasse ao Senhor, ele disse, por que vocês cocheam entre dois pensamentos? Ou seja, por que vocês estão em cima do muro? Por que vocês são indecisos? Por que vocês têm um coração dividido? Deus adora Baal. Mas se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Oséias agora diz basicamente a mesma coisa. Diz que o coração de vocês é dividido. Décadas depois está Oséias dizendo o mesmo que Elias disse. Só que o povo não aprendeu. Elias, naquela ocasião, mostrou ao povo que Baal era impotente. Porque passaram a manhã inteira os 450 profetas de Baal gritando, Baal, ouve-nos. Baal, responde-nos. E dançando, e se cortando com lancetes, com facas, com punhais, implorando. Tanto que Elias zombou deles. Elias disse, olha, gritem mais alto, porque Baal é Deus. Baal não é Deus. Baal é Deus. Então vai que ele está viajando. Vai que ele está dormindo, gritem alto, Baal é Deus, podem gritar. Quando chegou no final da tarde, Elias disse, olha, você já perdi a paciência, saiam aí que agora é minha vez. E Deus, como a Bíblia bem diz, derramou o fogo dos céus, consumiu o sacrifício, queimou a lenha e ainda secou um monte de água que Elias tinha derramado ao redor, só para humilhar os profetas de Baal. Isso mesmo.
Eles passaram o dia todo pedindo que Baal ouvisse para queimar o sacrifício e a lenha. Elias disse: a lenha e o sacrifício é pouco. Pode jogar água aí, pode jogar água, faça umas talhas, faça aí uns córregos, pode jogar água. Para humilhar os profetas de Baal. Mas o povo não aprendeu. O coração do povo é dividido, irmãos. O era na época de Oséias e o é hoje. É assustador como a igreja contemporânea se parece com Israel. O coração do povo era dividido entre Deus e Baal. O povo adorava Deus, mas confiava em Baal. E ainda ouvia quem pensasse: não, mas aí não tem problema nenhum, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E hoje o povo tem um coração dividido do mesmo jeito. Não é mais entre Deus e Baal, mas é entre Deus e os modernos Baals. Muitos estão na igreja, mas continuam com o coração dividido. Mesmo quando Deus abençoa, mesmo quando suplicam as bênçãos de Deus, mesmo quando oram, pedem alguma coisa e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, responde. Pouco tempo depois, lá está o povo, com o coração dividido, desconfiando de Deus. E crendo nos modernos Baals. O povo tem um coração dividido entre Deus e o dinheiro hoje. Entre Deus e o sexo, entre Deus e os desejos do seu coração, entre os caprichos do seu coração, como diz Oséias, entre Deus e sua satisfação pessoal. O povo vive correndo atrás da felicidade sem Deus, ouvindo o mundo dizendo: siga o seu coração, e acha bonito. E o ímpio achar bonito é uma coisa, o problema é que os crentes ouvem e acham uma maravilha. Siga o seu coração. O importante é você ser feliz, e os crentes acham isso bonito. Eu te pergunto, é ou não é um coração dividido entre Deus e os modernos Baals? É ou não é os mesmos caprichos que Israel seguiu e depois se envergonhou por eles? Qual é a diferença? O que mudou? Ora, mudou a roupagem. Mudou o nome do falso Deus e a forma de adorá-lo. Mas o coração é o mesmo. Corrupto, enganoso, mentiroso, iludido e dividido. Um coração que não é de todo leal e fiel ao Senhor. Um coração que não é de todo comprometido com Deus e com sua palavra. Quando o povo diz: ouça o seu coração, na verdade está dizendo: ouça você mesmo, e não a Bíblia. Mas os crentes gostam, assim como os ímpios. E assim como o povo de Israel se enganava, achando que não tinha problema nenhum adorar a Deus e patrocinar o culto a Baal, o povo faz a mesma coisa. Acha que não tem problema nenhum dizer que crer em Deus, mas seguir a vontade do coração caprichoso, enganoso e corrupto. E viver em busca da sua felicidade, buscando uma mentira, porque não existe verdadeira felicidade em desobediência a Deus. Enganando-se com a máxima: o importante é você ser feliz, quando o importante é adorar a Deus, porque é Deus que nos satisfaz, que nos torna feliz. Deus é a fonte de todo bem. Mas muitos seguem o seu coração enganoso, e eu te pergunto: você é de todo fiel a Cristo? Seu coração está de todo rendido a Cristo e à Escritura? Você ouve o seu coração, ou você ouve a palavra de Deus? Quando você quer alguma coisa e a Bíblia diz não, você faz o quê? Quando você quer alguma coisa e pensa que aquilo é necessário para você ser feliz, e a Escritura diz: isso é pecado, você faz o quê? Porque se você ouvir a Escritura, é sinal que você é leal ao Senhor. Mas se você seguir o curso do seu coração, é sinal que você está igual ao povo de Israel, com o coração dividido. E aquilo que fez você renegar a Escritura, virar as costas para a palavra de Deus, é o seu Baal. É o seu Baal. Queridos, avalie o teu coração, porque ele é enganoso, ele é corrupto. Se tem algo que você não deve ouvir, é o seu coração. Se tem algo que você não deve seguir, é o teu coração, porque ele é corrupto e é caprichoso em ser corrupto. É caprichoso em te enganar. Seja de todo fiel ao Senhor. Creia em Cristo de verdade. Submeta-se à Escritura. E mesmo quando o teu coração te manda fazer outra coisa, siga aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque Deus é a fonte de todo bem.
Como vimos semana passada, o propósito de Deus para Efraim era grandioso. Eles não deveriam ter rei, o rei deveria ser Judá. Mas Deus faria deles uma nação próspera, rica, influente, importante. Seus galhos ultrapassariam por cima do muro, eles seriam mais importantes do que todos aqueles povos ali vizinhos. Mas eles queriam era um rei. E agora, como diz o profeta nesse texto, eles vão dizer, não temos rei, porque não temos, porque não tememos ao Senhor. Não tememos ao Senhor. E eu te pergunto, você é de todo fiel a Deus? Ou teu coração está cheio de Baals? Tem outra aplicação que precisamos fazer. Olha o verso 8. Veja o que nos diz a palavra de Deus. E aos altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares. E aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros, caia sobre nós. Esse verso é muito forte, queridos. Como eu disse, tem muitos versos que a gente memoriza e tem outros que a gente deixa passar despercebido. E esse é muito forte. Esse verso é tão forte que por 2 vezes ele é lembrado no Novo Testamento, para você ter uma ideia. Jesus lembra esse verso e o apóstolo João lembra esse mesmo verso. Jesus cita esse verso nas suas palavras, é claro, para predizer um juízo muito pior que viria sobre Jerusalém 70 anos depois. Está lá em Lucas 23, 30. Para descrever os terrores que viriam sobre Jerusalém no ano 70, quando a cidade fosse destruída e devastada pelos romanos. Claramente uma punição, porque o povo rejeitou o seu verdadeiro rei, Jesus Cristo, e escolheu Barrabás, ali naquela sexta-feira. Então lá Jesus cita esse verso para descrever o desespero e a angústia do povo quando chegasse o juízo para Jerusalém, no ano 70, e a cidade fosse destruída. E João usa também esse mesmo verso, nas suas palavras, para descrever um juízo ainda maior, para descrever o juízo final, para descrever o dia que o nosso Senhor retornará. Em Apocalipse 6,16, João diz o seguinte, que os ímpios dirão, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Note que tanto Jesus como João, Jesus em Lucas 23, 30, João em Apocalipse capítulo 6, usa o juízo de Deus sobre Samaria, sobre Israel, para descrever o que aconteceria no juízo de Deus sobre Jerusalém, e João usa para descrever no juízo de Deus, no juízo final, no dia do juízo. Qual será a reação dos ímpios? E é melhor morrer do que estar no dia do juízo. Essa é a ideia. O povo de Israel ia achar melhor a morte do que a humilhação e a vergonha que eles iam passar na destruição de Israel. O povo de Jerusalém, de Judá, ia preferir a morte ao ver o seu templo e sua cidade destruída. E o ímpio, no dia do juízo, vai preferir a morte a enfrentar o juízo de Deus. Queridos, não podemos ficar contemplando a queda de Jerusalém a uma distância sossegada, como se aquilo aconteceu com eles e não tivesse nada a ver conosco. E não podemos fazer isso porque tanto Jesus em Lucas como João aplicam essa destruição e essa tragédia ao ímpio que se afasta de Deus, de maneira geral. Não podemos ficar a uma distância confortável achando que aconteceu com eles e não pode acontecer conosco ou com a nossa geração. Pode sim. É verdade. Normalmente as pessoas preferem evitar o tema do juízo final. Mas a igreja cristã nunca evitou. O profeta Oséias não deixou Israel se esquecer do juízo final. Jesus não deixou aquele povo se esquecer dos terrores que viriam sobre Jerusalém. E João não deixou o mundo se esquecer do dia do juízo, de como será para o ímpio. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, verso 10, diz que importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ou seja, notem bem, isso é importante. É importante se lembrar que nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. É importante se lembrar, Israel foi julgada, Jerusalém foi julgada, e eu e você não vamos ser? É importante se lembrar que nós também estaremos perante o tribunal de Cristo. As características do juízo sobre Israel
são aplicados como símbolos do juízo final. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6. Eu vou ler os 2 versos, onde é descrito a angústia dos ímpios no dia do juízo, onde é lembrado por João esse verso. Apocalipse 6. João descreve as várias categorias dos homens, sendo esse verso é lembrado quando o juízo de Deus atingir todas as categorias dos homens ímpios que não se arrependeram. Apocalipse 6, 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos, aos outeiros, como diz lá, caia sobre nós. Naquela época Cristo não tinha nascido, então ficou no caia sobre nós. Mas aqui João diz, caia sobre nós. E esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Sabe por quê? Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O povo ia preferir a morte do que a humilhação e o sofrimento do juízo em Israel. E aqui o ímpio vai preferir a morte do que o juízo final. Portanto, eu te advirto, não faça como Israel. Não espere chegar o dia do juízo para você. Não espere chegar o dia de você se encontrar com Deus. Não espere, não pague para ver como Israel. Os profetas advertiram Israel desde Elias que o povo estava com o coração dividido, que o povo estava seguindo a Baal ao invés de seguir a Deus, que o povo estava seguindo os caprichos do seu coração, mas Israel pagou, para você ter uma ideia. Oséias precisou ouvir que era um lunático, um insensato, um tolo. E Amós foi expulso de Samaria para Jerusalém porque não queriam ouvir. O povo pagou para ver, irmãos. Pagou para ver, achando que o juízo nunca viria sobre o rei, nunca viria sobre o... Seguindo o teu para se encontrar com o teu Deus, se encontrar com o Senhor, prepare-se para se encontrar com Deus. Arrependa-se pelo seu pecado. Peça a Deus que te dê a graça de enxergar qual o ídolo do teu coração, qual Baal você tem seguido as vontades dele, qual Baal você tem protegido, escondido no seu coração, e em várias áreas você até se dispõe a servir a Deus, mas tem essa área que você não abre mão, que você não se arrepende, que você não confessa, que você protege esse ídolo a todo custo, que você deposita nele a sua confiança. Peça a Deus que te dê a graça de enxergar qual é o teu ídolo. Peça a Deus que te dê arrependimento genuíno. Se prepare para se encontrar com Cristo. Se prepare, porque você vai se encontrar com Cristo. Israel se encontrou, Jerusalém se encontrou, e eu te garanto, eu e você vamos nos encontrar. Porque João diz em Apocalipse 20 que lá estarão diante do trono todos os homens. E eu te pergunto, você é de todo fiel ao Senhor? Queridos, essa é a nossa última aplicação de hoje. Olhe para o verso 1, Israel é videira luxuriante. Israel foi chamado para ser uma árvore frutífera, para produzir uvas doces, para produzir uvas que produziriam vinhos e alegrariam o povo. Ou seja, Israel foi chamado para ser uma bênção para os povos, era preciosa aos olhos de Deus. Mas eles não fizeram isso, pelo contrário, se tornaram uma árvore que produz fruto venenoso, se tornaram uma árvore enganosa, porque o seu coração era enganoso. Se tornou uma árvore falsa, uma videira falsa, desprezível, e que o machado estava na raiz das árvores para cortar. Se prepare, porque graças a Deus e a sua muita misericórdia, o Senhor nos deu uma nova videira. Olha só, a Bíblia diz: Israel é videira luxuriante. Jesus diz em João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Não é Israel, é Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Israel é vide luxuriante, dá o seu fruto com abundância, mas dá para si mesmo. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Os frutos pertencem a Deus. Jesus é a videira verdadeira. Todos aqueles que faziam parte de Israel, que estavam ligados a Israel, que não se arrependeram pelos seus pecados,
foram punidos junto com Israel. Mas Jesus é a videira verdadeira. E todos aqueles que estão ligados a Cristo, com o coração em Cristo, arrependidos e confiando em Cristo, produzem bons frutos. Israel não produzia, mas quem está ligado em Cristo, sim. Em João, ainda no capítulo 15, verso 4 a 5, o Senhor diz: permanecerei em mim, e eu permanecerei em vós outros. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecereis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira, irmãos. Jesus é aquilo que Israel não conseguiu ser. Jesus é o filho obediente de Deus, que Israel não foi. Jesus é a cidade de refúgio que nos socorre, que nos protege, nos guarda, coisa que as cidades de refúgio de Israel não conseguiram fazer. E Jesus é a videira verdadeira que produz fruto suficiente para nos salvar, coisa que Israel não conseguiu ser. Mas não se engane, nós não podemos produzir frutos se não estivermos ligados a Jesus Cristo. Nós não podemos agradar a Deus se não for com o nosso coração em Cristo. Fala da videira também em Romanos 11, 18. E ele diz: não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Pare de confiar no teu coração. Você não se sustenta sozinho. Você não tem condições de dirigir os seus passos sozinho. Você não tem condições de agradar a Deus sozinho. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Nós não somos capazes de agradar a Deus pelo nosso esforço. O nosso coração é enganoso, irmãos. O nosso coração não quer, não deseja submeter a palavra de Deus. É por isso que antes dos nossos desejos e vontades tem que estar as Escrituras, porque ela é que nos dá o norte. E falando sobre isso, Paulo nos dá uma última advertência. Eu peço que você abra Romanos 11, só o verso 22. E você vai ver como Paulo usa essa metáfora da videira e aplica a nós, a igreja de Cristo. Paulo começa a videira falando de Israel, que era uma videira e que foi cortada por causa dos seus pecados. Passa a falar de nós, que somos videira brava e que fomos enxertados na verdadeira videira, que é Jesus Cristo. E por isso temos vida. E aí Paulo nos adverte: para não nos sentirmos melhores que Israel, negligenciarmos o nosso compromisso com Cristo, para nos enxergarmos como raiz, não como raízes, mas como ramos. E ele diz o seguinte, Romanos 11, 22, veja só: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. E a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eu repito para você a advertência de Paulo: considere a bondade e a severidade de Deus. Deus, queridos, pune os incrédulos e impenitentes, mas ele oferece graça aos pecadores arrependidos. Cristo é a videira verdadeira. Então considere, como diz Paulo, a bondade e a severidade de Deus. Para quem mantém o seu desejo pecaminoso, para quem mantém o seu ídolo guardado no seu coração sem se submeter às Escrituras, é bom considerar a severidade de Deus. Deus pune os impenitentes e os incrédulos, mas nós precisamos confiar na bondade do Senhor. O Senhor oferece graça aos arrependidos, o Senhor oferece perdão àqueles que verdadeiramente se chegam a Ele. Portanto, corra para a cruz de Cristo. Não espere chegar o dia do juízo. Peça ao Senhor que te dê arrependimento. Peça ao Senhor que te dê fé e passe a confiar única e exclusivamente no teu Salvador. O grande problema de Israel era ter um coração dividido. Ninguém saía dizendo lá que não cria em Deus, irmãos. Ninguém saía dizendo lá que não confiava no Velho Testamento. Mas no fundo do seu coração, eles tinham um coração dividido. Entre Deus e Baal, entre Deus e os desejos do seu coração, entre Deus e os seus caprichosos desejos. Então peça a Deus que te dê um coração fiel, um coração humilde, um coração leal, um coração que se submete à Escritura, que depende de Cristo como fonte da tua vida espiritual e da tua bênção. Peça a Deus que te dê a graça de estar ligado à videira verdadeira e não espere o dia do juízo. Israel pagou para ver e sofreu,
Portanto, corramos para a cruz de Cristo, para que sejamos perdoados. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai nosso, nós agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos mostra o quanto o Senhor tem cuidado, protegido, guardado o Teu povo, o quanto o Senhor tem tratado da videira, tem protegido, tem nos sustentado. E te agradecemos, Senhor, porque não estamos ligados a uma videira falsa, a uma videira enganosa e venenosa. Estamos ligados à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é dele que tiramos o sustento da vida. É dele que recebemos a graça, o consolo e o conforto. E por isso te pedimos que o Senhor nos dê um coração leal, um coração humilde, um coração que confie na tua providência, que se submeta à tua palavra e que confie na graça do nosso Deus. Nos ensina a considerar, Senhor, a severidade do Senhor com os impenitentes e considerar a bondade do Senhor para os que se chegam a ti, humildes e sinceros. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama da tua graça e da tua bondade sobre a tua igreja e nos ensina a confiar única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, a não confiar no nosso coração, a não confiar no mundo, a não confiar no pecado, mas a confiar na tua palavra e a esperar do Senhor o sustento para as nossas vidas. Abençoa o teu povo, Senhor. Protege a tua igreja. Derrama graça sobre cada um que aqui está. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as comunhões e consolações do Santo Espírito sejam derramados sobre cada um de vós que aqui está e sobre todo o povo de Deus que se espalha pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.